Antes do rito da confirmação, uma breve palavra sobre o sacramento que vocês, jovens, adolescentes, irão receber no dia de hoje. Popularmente é chamado sacramento da crisma, né? Vai ser crismado, chamam de crismandos, crismandas. Mas o nome litúrgico, teológico desse sacramento é confirmação. E aí aquela pergunta inevitável, confirmação do quê? O que vocês vieram confirmar aqui hoje? Batismo. Exatamente, o batismo. Mas não propriamente o batismo, mas a graça do batismo. Mas não é a mesma coisa? Não. O batismo, quando validamente aplicado, é para sempre. Nunca mais tira. Eu, quando era bispo em São Paulo, antes de ser transferido para Limeira, eu recebi alguns pedidos que estão se tornando típicos hoje. Uma pessoa pedindo que eu retirasse o nome dela do livro de batismo, que ela dizia que não queria mais saber de igreja, não era mais cristã nem católica. Aí eu respondi com toda a educação: olha, você tem toda a liberdade de escolher o que fazer da sua vida. Deus não força ninguém a ser cristão. Você tem liberdade. Porém, tirar o seu nome do livro do batismo eu não posso, porque o sacramento validamente aplicado vale para sempre. Mesmo que você deixe de ser cristã, renegue a fé, você vai continuar batizada. Imprime caráter, marca, selo, nunca mais se tira. São 3 sacramentos que imprimem caráter: batismo, confirmação e o sacramento da ordem. Nunca mais se tira. É para sempre, até depois da morte. O que eu vou colocar aqui no livro de batismo é que, infelizmente, em tal data você listou oficialmente que o seu nome, que você não mais frequenta a igreja. Então, vamos dizer assim, você negou a fé, não é mais católica, e eu vou colocar aqui essa observação, só isso. Mas batizada você será para sempre. A confirmação, ela não vem aqui confirmar o batismo, ela vem confirmar a graça do batismo. E qual é a graça do batismo? O dom da fé, que vocês receberam de forma germinal com o batismo, como se fosse uma semente, mas que tem que germinar, crescer e se tornar uma grande árvore. O sacramento da confirmação fortalece a graça do batismo. É o que a gente chama de acréscimo de graça, uma ação a mais, para que aquele cresça com mais força, com mais vitalidade, com mais vigor. Por isso que no rito da confirmação vocês renovam as promessas do batismo. E reafirmo que a fé que vocês receberam no dia do batismo, vocês vão vivê-la em plenitude com o sacramento da confirmação. E para que vocês, de fato, façam com que essa fé cresça, se torne assim robusta, vocês recebem um acréscimo de graça, uma ação especial do Espírito Santo, que lhes concede os seus 7 dons. Daí o porquê dos 7 dons do Espírito Santo. E dentre esses 7 dons eu queria destacar um deles, da fortaleza, que é fundamental hoje para se viver a fé. Nós vivemos uma sociedade secularizada, pós-cristã, descristianizada. Os valores que regem o mundo não são os valores do Evangelho. E você ser cristão nesse mundo significa dar testemunho do Evangelho. Viver os valores do Evangelho, mesmo que os outros não vivam, mas eu vou pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Eu vou viver o Evangelho. Isso é fazer o dom da fé frutificar. São Francisco de Assis dizia assim: muita gente aí fora, e olha que ele falou isso há muito tempo atrás, hein? Muita gente não conhece o Evangelho. E vamos falar baixinho aqui, e muito católico também não conhece, né? Eu me recordo que na virada do milênio, de 99 para 2000, você nem pensava em ir para o seminário ainda, né? Já pensava?
Eu já era padre há um bom tempo, era pároco da igreja matriz de São José dos Campos. E me recordo que naquela época muita gente tinha medo, né? Vai chegar o ano 2000, tal, lembram disso? Aí um camarada foi na porta da igreja, eu estava olhando no final de tarde, fechando a igreja, tem uma praça enorme na frente, ele chegou e falou assim para mim: padre, o mundo está acabando. Eu falei: é? Está na Bíblia. Eu falei: está na Bíblia? Ah, a Bíblia diz assim: a 1000 chegará, a 2000 não passará. Daí eu fui lá e peguei a Bíblia e falei: me mostra, onde está aqui? Vai, acha aí para mim. Não está na Bíblia. Não está. Não está, né? Eu falei: não está. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Católico não conhece a palavra de Deus. Por isso que São Francisco diz assim: muita gente lá fora só vai conhecer o Evangelho pela nossa vida. Então, que a minha vida esteja à altura do Evangelho. Que a minha vida seja o Evangelho ambulante. Que eu fale com a vida. É disso que a igreja precisa. Por isso vocês estão aqui para receberem um sacramento. E que esse sacramento de fato produza efeitos na vida de vocês. E que vocês de fato sejam discípulos e discípulas de Jesus. Mas falem com a vida. As pessoas hoje estão cansadas de discurso bonito, mas de vidas incoerentes. A vida tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita. E é isso que a igreja espera de vocês. Por isso vocês serão revestidos com esse dom tão especial do Espírito Santo. Vão ter o dom da fé reforçado, confirmado, por essa ação especial do Espírito Santo. Como aconteceu aos apóstolos no dia de Pentecostes. Mas São Paulo diz assim na segunda carta aos Coríntios: não recebeis em vão a graça de Deus. Não recebeis em vão os sacramentos. Olha, eu já sou bispo há quase 8 anos. Só em São Paulo eu trabalhei 6 anos. Crismei muita gente. Antes de ser bispo, eu era vigário-geral na minha diocese. Me recordo que certa vez o bispo precisou que eu crismasse. Eu fui numa paróquia São Vicente. Fui de manhã, crismei 150. Voltei à noite, a mesma paróquia, crismei mais 100. Num domingo eu crismei 250. Depois, como bispo de São Paulo, crismei muitos jovens. Às vezes eu perguntava assim para os padres: e aí? Onde está essa juventude? Aí me diziam o seguinte: ah, bispo, sumiu. Que pena, né? Que pena. É bem aquilo que diz São Paulo: não recebeis em vão a graça de Deus. Faça o sacramento frutificar. A igreja precisa, necessita do testemunho de vocês. O Papa Francisco afirma com muita propriedade: a igreja católica não evangeliza, não busca trazer outras pessoas para cá, fazendo proselitismo, nem colocando medo, nem oferecendo vantagens financeiras. A igreja católica deve evangelizar por atração, sendo atraente, de tal forma que quem está lá fora, vendo a nossa coerência de vida, diga assim: poxa, vale a pena ser católico, também quero. Você deve estar pensando: é o bispo, está otimista. Não, é assim que tem que ser. Foi assim no início do cristianismo, e assim tem que ser até hoje. Mas para que isso ocorra é necessário nosso testemunho de vida. E por isso Jesus deixou os sacramentos. Não receba em vão os sacramentos de Deus. E para terminar, daqui a pouco eu vou ungí-los com o óleo do crisma. Esse óleo é abençoado na quinta-feira santa. E na bênção desse óleo, o bispo mistura perfume ao óleo. Daí o nome crisma, perfume. E diz assim na oração: e todos aqueles que forem ungidos com este óleo serão um bom perfume de Cristo no mundo. Perfume da santidade. Vocês vão sair daqui ungidos com o óleo do crisma. Que de fato vocês sejam um perfume da santidade aí fora, dando um belo testemunho de Cristo, fazendo a fé que vocês receberam como dom frutificar, tornar-se uma árvore frondosa e vigorosa. Amém. Então agora...